da cidade. Na Câmara de Campinas, um pedido de CPI foi protocolado, né, para se investigar um acidente tão triste como esse, uma fatalidade ou não. Nós estamos aqui no estúdio com o vereador Paulo Gaspar, que está tentando emplacar essa CPI, mas, vereador, está difícil conseguir assinaturas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Foi um primeiro pedido e existe um sistema na Câmara onde a gente protocola eletronicamente, né? Eu estou aguardando a adesão das assinaturas, mas o pedido de fato começa a ficar oficial na abertura da primeira reunião que vai acontecer a partir do dia 1º, primeira reunião da Câmara. Aí com certeza subirei na tribuna e explicitarei oficialmente o apoio dos colegas da Câmara. Bom, vamos primeiro ao ponto desse pedido de CPI, para depois a gente falar sobre outros assuntos. Por que o senhor chega a essa conclusão? Durante a semana, por exemplo, o secretário Paulela informou, né, que estava tudo ok, que a equipe foi mobilizada, que também as árvores, né, tanto a que matou há um mês atrás, esqueci o Guilherme, desculpa, eu tinha esquecido o nome dele, ali próximo do Bosque do Jequitibás, como essa da menina Isabelle, que as árvores estavam saudáveis. Qual o motivo do senhor protocolar essa CPI? O que o senhor está questionando exatamente, vereador? Esses dois acidentes fatais foram a gota d'água de uma situação que se prolonga de décadas, de várias gestões. Então, quando a gente pede para apurar a responsabilidade, nós não estamos citando o nome de prefeito, o nome de secretário, nem de ninguém. É o poder público que tem que ser responsabilizado pela sua ineficiência e por eventuais negligências. No caso da árvore do bosque, a gente viu evidentemente que as raízes foram cortadas quando foi feita a avenida, a calçada, e ela ficou totalmente comprometida e era só uma questão de tempo para a árvore cair. Na questão dos eucaliptos, é um risco muito grande você ter um bosque lá com mais de 2.000 eucaliptos, onde milhares de pessoas circulam ali diariamente. Então, assim, é no mínimo preocupante desde sempre, e claro que a hora que você reúne as condições de um índice pluviométrico do dobro da média histórica, aí precipita essa situação. Então, a questão da CPI é para você estabelecer uma política pública de eficiência, e claro que esses dois acidentes foi a gota d'água que a gente não pode mais admitir vamos supor, essa ineficiência do poder público. E quando o senhor tem a ideia de se criar uma CPI, também já tem mais ou menos quem será investigado ou pensa em quem pode ser investigado. O senhor já teria quem prestaria, ou testemunha no caso, né? Não estou nem falando de investigação, porque são chamadas testemunhas para colher depoimento. A gente está acompanhando, o senhor preside, inclusive, a chamada CPI da propina, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o senhor já teria alguns, entre aspas, alvos para prestarem esclarecimentos. Precisaria ser construído toda a estratégia, como é que seria, como no caso da propina também ali, a gente teve que fazer todo um movimento contrário ao foco, que agora que no final que a gente está indo ao foco da CPI. Então isso é uma questão de se estudar, mas o principal objetivo é que com esses dois episódios que aconteceram, a gente traga à luz a política pública de gestão da arborização urbana e das áreas verdes que acontecem em Campinas ao longo de décadas e que vai culminar em acidentes, né? Então esse é o foco principal. E aí a gente vai levantar a questão das podas diárias que o Parques de Jardim faz, que a CPFL faz. Muitas delas comprometem a saúde da árvore e vêm fazer com que cause esses outros problemas. O papel dos conselhos, do CONDEMA, do CONGEAPA, o papel da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o papel da Secretaria do Verde, do Parques e Jardins. Então a gente quer entender como funciona tudo isso, porque o acidente em si é o ponto final de toda essa problemática. Vereador Paulo Gaspar, houve também, né, cidadãos que criticaram que os vereadores apareceram apenas depois, né, já que houve no orçamento aprovado pela Câmara apenas R$2.000 para
para combater enchentes, depois até a prefeitura, logo depois da aprovação do orçamento, a prefeitura informou que tem um contrato do BNDES para fazer algumas obras aqui na cidade. Claro que não dá para o senhor responder pelos 33 vereadores, mas o senhor vereador Paulo Gaspar concorda que houve, não sei se omissão é a palavra, mas que os vereadores só apareceram depois? Você falou um monte de coisas aí e cheia de meias verdades, né? Por exemplo, o orçamento do 2000 para enchentes, 2 milhões, é nada mais do que para você ter uma rubrica, um orçamento... No caso era 2 mil, né? Era 2 milhões. 2 mil, né? 2 mil. Podia ser 1 mil, podia ser 2 mil, 5 mil, não ia mudar. O que interessa é que quando conseguir um orçamento, um financiamento de 300 milhões ou 600 milhões, você faz um adendo, um aditivo nessa rubrica. Então, o dinheiro que vai vir para o combate das enchentes dos piscinões não virá do orçamento da cidade, que nós não temos verba para isso, virá dos financiamentos, né? Sim. Então, aí foi um jogo meio midiático que fizeram em cima dessa polêmica aí. O outro que você falou dos vereadores chegarem agora, né? Eu tenho 2 anos de mandato só, né? Tem vereador que tem 1, 2, 3, 4, 5 mandatos. Então, esses sim poderiam falar sobre o que aconteceu durante esse tempo. Durante o tempo que eu tive, que são 2 anos, eu já propus uma série de instrumentos há mais de 1 ano atrás que poderiam ter sido evitados. O primeiro deles é a concessão de parque público, dos 25 parques públicos da cidade, porque a gente sabe que está socateada a secretaria, a desculpa deles sempre é que não tem verba para fazer as coisas, que não tem efetivo e por aí vai. Então, quando você entrega uma concessão, ela tem que obrigatoriamente cumprir todas as cláusulas e não existe desculpas, né? E o risco da empresa tomar um processo por morte ou qualquer que seja, eles fazem com que tenha um trabalho muito mais eficiente no sentido de prevenção, que no poder público a gente sabe que não acontece. Além da concessão, eu propus também de um outro caso de morte que teve há 2 anos atrás, inclusive um amigo meu que tomou um choque no Taquaral e morreu. Sim, jogando tênis, né? Então, a parte elétrica, tudo isso tem que ser revisado, também tem um custo nisso tudo, então a questão da concessão resolve aí. E o censo arbóreo, que eu também já cobrei há mais de 1 ano, que é um levantamento que precisa fazer, foi citado aí na mídia 800 mil, mas a gente pode falar que é 1 milhão para cima fácil de elementos arbóreos que a gente tem na cidade, e nós temos ali no site da prefeitura 30 mil elementos levantados, só que não é levantados adequadamente, porque você tem o quantitativo, mas você não tem o qualitativo. Então o fitossanitário que você citou, nada mais é do que a saúde da árvore que tem que ser monitorada. Então a árvore é igual a um ser humano, ela nasce, cresce e morre. E durante esse processo todo ela adoece e pode vir a óbito em qualquer momento, né? No caso da falência. Então essas 3 medidas eu já propus há mais de 1 ano atrás, e agora o que culmina principalmente a resolução de um problema estrutural e não emergencial, como está acontecendo agora, é a criação do Instituto de Planejamento, que eu já defendo mesmo antes de ter mandato. Bom, então tá respondido. Não fui nem eu, viu, vereador? Foram algumas mensagens de ouvintes aqui que a gente falou durante a semana. Agora, voltando às CPIs, né, primeiro, né, o senhor vai buscar essas assinaturas assim que tiver, no dia 1º de fevereiro, tiver todo o quórum da Câmara, né? Agora, as outras CPIs que estão acontecendo, não pode ter mais de 3, né? Como fazer? Tem que esperar acabar da propina e as outras 2 que estão em andamento? Tem 2, né? Tem a da CPI antifascismo lá e tem essa seria a terceira, a das árvores, né? Certo. E eu acredito que a dos contratos aí já está na reta final. A gente teve que dar uma volta aí para legitimar o relatório que a gente vai fazer, porque apesar de não termos conseguido nenhum resultado efetivo em todas as investigações que fizemos, nós tínhamos que fazer de qualquer maneira para poder legitimar o relatório final, que vai ser pedindo a cassação ou não, né, do vereador Zé Carlos. E existe uma questão muito importante aí na natureza dessas 2 CPIs. A que nós fizemos dos contratos é uma CPI da Câmara. Isso. Agora a gente vai fazer uma CPI envolvendo o Poder Executivo. Então, a pegada é totalmente diferente e agora a gente vai ver quem é quem. É aí que eu iria chegar. Porque, por exemplo, quando se faz uma CPI investigando um vereador,
são todos mais ou menos do mesmo barco, mas aí tem a questão de cada um mostrar o seu serviço, a sua defesa, acaba não tendo essa, como é que diz, um lado na CPI, vamos dizer assim. Agora, da prefeitura, para falar de prefeitura, tem vereador da base, tem vereador independente que vota com a base, tem vereador independente que vota contra, e oposição nem sei se hoje tem assim uma oposição, o senhor pode até me responder. Isso não influi numa CPI também? Hoje dos 33 só tem 2 vereadores que não são da base nem oposição, sou eu e o Major Jaime, né? E aí a questão do legislativo foi difícil, levou 2 meses para a gente conseguir a assinatura. Já foi difícil, mas acabou acontecendo. Agora, no executivo, a pressão vai ser muito maior para que não exista essas assinaturas. Então, a ser conferido aí. Algo que a prefeitura, vamos dizer, que é mais protegida que um próprio colega de Câmara. Muito mais. Ou seja, para sair essa CPI... nós vamos ter que contar com a ajuda lá de cima. Lá de cima. Assim, é óbvio que aí a gente está falando, tá, da maneira mais legítima possível de se negociar para se fazer uma CPI. Como que faz? Como que esse trabalho de persuasão? Não estou falando de negociar propina, nada disso, até porque tem uma sobre propina sendo investigada. Mas como convencer um colega que uma CPI é importante? Bom, a gente tem que apelar para a lembrança dos vereadores por que nós fomos eleitos, né? Para representar a população e defender o interesse público, que é a maior função do vereador, que é fiscalizar e fazer com que o executivo trabalhe da forma correta. Uma vez que a gente se omita, né, diante dos fatos, é uma questão de fórum íntimo de cada vereador, mas eu sempre apelo para esse lado, né? Para que nós fomos eleitos e por que nós estamos aqui. Vereador Paulo Gaspar, eu estou tentando entender uma colocação aqui do Edi Trindade. Interessante, um representante do poder público que deslegitima o poder público. O que deslegitimou? Eu não entendi essa colocação. Me parece uma colocação meio garantista dele, tipo, o vereador tem que defender o executivo, o legislativo tem que defender o executivo, tem a harmonia dos 3 poderes lá, né? Existe harmonia quando os 3 trabalham e cumprem os seus papéis. Quando um deles não cumpre, é obrigação de um desses 3 tomar a frente, né? No caso, o legislativo, a principal prerrogativa dele é fiscalizar. Então, como eu já disse no começo, não estamos querendo condenar ninguém, nem pessoas, nem nomes. Nós queremos apurar a ineficiência da gestão pública e apresentar soluções para que não aconteçam mais atos como esse. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, porque tem pessoal perguntando quantas podas faz por dia, tal. Isso é com o DPJ, né? Não é com o vereador que a gente vai conseguir responder. Mas o senhor esteve aqui, nesse mesmo estúdio CBN, falando sobre aquele projeto, né, de conceder à iniciativa privada aquele trecho de baixo do viaduto ali da Aquidabã, e ali acabou gerando uma polêmica, porque a gente falou, olha, tem ali muitos moradores em situação de rua, o senhor falou de um plano habitacional. E aí, algumas pessoas, eu vou citar o Fernando aqui que está nos acompanhando pelo YouTube, ele está perguntando por que a Coab não funciona. Queria que o senhor explicasse, moradia para quem está em situação de rua e para quem está na fila da Coab são coisas diferentes, vereador, e como equacionar? Perfeito. A Coab, entre aspas, não funciona da mesma forma que o BNH não funciona mais e o CBHU também não funciona, porque a demanda é muito maior do que a oferta de recursos, né? Isso não tem como suprir. Então, ao longo dos anos, das décadas aí, o Estado entrou pesado no financiamento habitacional. A gente lembra na época da ditadura militar, que o BNH entregava a rodo e as Coabs tinham essa função. Só que hoje esses recursos acabaram. A dívida do Brasil é algo em torno de 6 trilhões de reais, nós temos uma dívida impagável, metade do nosso orçamento é só para pagar a dívida, então não existe mais aquela política habitacional. Hoje você precisa continuar financiando, mas não existe aquela como foi antigamente. Então a Coab hoje funciona como? Ela pega a contrapartida em unidades dos empreendimentos que surgem na cidade e oferece essas unidades de contrapartida para quem está na fila. Só que são 50 mil na fila e sai
vamos lá, 100 unidades por ano. Então a fila não anda, simplesmente. Então nossa proposta, o meu projeto da locação social, substitui o fato de você dar uma unidade para uma família e você propicia o aluguel social para 200 famílias. Então você potencializa astronomicamente esse projeto e você faz a fila andar. A moradia em primeiro, que é para o morador de rua, o poder público, a prefeitura no caso, aluga um teto, uma kitnet, um hotelzinho, uma pensão, qualquer coisa, para que tire essa pessoa da rua e aí aconteça um trabalho assistencial inclusivo pesado nessa pessoa, nessa família, e tirando ela da rua. Enquanto isso não acontecer, ela vai continuar fazendo os tratamentos da vida e voltando, como muitas pessoas que estão há 30 anos fazendo tratamento, voltam para a rua e não tem cura. Então é isso, é um aluguel social. Então, para quem está na dúvida, não é que vai passar a pessoa em situação de rua na frente da Coab, não é isso. Então, acho que está muito bem explicado, né? Porque as pessoas ficaram em dúvida mesmo, né, vereador? Então, o senhor que está apresentando esse projeto, é interessante esclarecer. O que o Edi quis dizer aqui é que ele está dizendo o seguinte: o poder público, em vez de trabalhar para funcionar, diz que a mágica é a privatização. Ele é um crítico, portanto, da privatização, que é algo que o senhor, Partido Novo, sempre defende, né? O poder público ele já se mostrou ineficiente sem a parceria com a iniciativa privada, senão todas as cidades do Brasil seriam uma maravilha, né? E pelo contrário, a gente vê que está tudo por fazer. Não temos mais tempo. Vereador Paulo Gaspar, muito obrigado pela entrevista, pela presença mais uma vez. Obrigado, Guarizo. Obrigado, ouvintes da CBN. Até a próxima. O Estúdio CBN fica por aqui. Até segunda-feira.